Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, boa noite. Boa noite, Bocardi, Carol, ouvintes, espectadores. Hoje de volta, depois de um breve hiato ontem, voltar com vocês. Oi, Vera. Depois dessa, quer dizer, tivemos aí mais esclarecimento de mais um episódio no grande plano de tentativa de golpe, né? E aí a gente volta algumas etapas, a gente falou ontem bastante, foi noticiado ontem bastante a questão do 8 de janeiro e tal, enfim, teve a CPI ontem, com o Anderson Torres lá, e hoje a gente volta algumas casas para o período da eleição, e não do 8 de janeiro, mas ainda da eleição, com o plano envolvendo Silvinei Vasquez para impedir eleitores de Lula de chegar à urna. Acabou em prisão. Pois é, exato, Bocardi, você vê, né? A gente costuma esquecer rapidamente as coisas que acontecem no Brasil. Mas esse episódio dessa Operação Eleições da Polícia Rodoviária Federal, no dia do segundo turno, ele é de uma gravidade extrema. E eu me lembrei de quão grave ele era até mesmo dias antes da prisão do Silvinei Vasquez e desse depoimento do Anderson Torres à CPMI dos atos golpistas, quando eu comecei a ouvir, e aí já fica aqui a dica para o nosso ouvinte, o podcast Alexandre, que é uma realização da revista Piauí, feito pela repórter Thaís Bilenque. Tem 2 episódios já lançados, então está em tempo do pessoal ouvir esses episódios e acompanhar daqui para frente, porque foca nesse personagem central para a gente entender esse último período, que é o Alexandre de Moraes. E o primeiro episódio abre com uma conversa nossa aqui no Viva Voz, no dia da eleição, em que eu falava justamente a respeito do caráter absolutamente inédito, injustificável e gravíssimo de se fazer uma operação naqueles moldes, naquele dia e daquela maneira, a revelia do que tinha mandado o próprio Supremo Tribunal Federal. E agora o desdobramento das investigações mostra detalhes que apontam para uma premeditação daquilo, uma premeditação que não se atinha ao personagem Silvinei Vasquez, que foi preso hoje, e que chegava ao ex-ministro Anderson Torres, que ontem tentou bancar a vítima na CPI dos atos golpistas, e que, portanto, envolve a cúpula do governo Jair Bolsonaro numa tentativa de mudar o resultado da eleição. Porque todo esse direcionamento de pessoas da PRF, de recursos da PRF no dia da eleição, foi feito visando exclusivamente eleitores do ex-presidente Lula. Toda essa investigação mostra algo que já vinha aparecendo aqui e ali, mas que sistematizado dá a total temperatura da gravidade do caso, que são mapas da eleição no primeiro turno, reuniões feitas no gabinete do Anderson Torres com a cúpula da PRF para organizar essa operação, viagem do Anderson Torres juntamente com a diretora de inteligência da PRF, viagem do Silvinei e da diretora à Bahia para se reunir com a superintendência da Bahia e determinar um foco total na eleição, porque naquele estado Lula tinha tido quase 70% dos votos. A realização de um mapa, locais onde Lula teve mais de 75% dos votos usados nessas reuniões. Então, isso tira qualquer justificativa de que se tratava de uma operação geral para verificar transporte irregular de eleitores ou compra de votos. Foi absolutamente direcionado aos redutos eleitorais mais fortes do ex-presidente Lula, com o objetivo, portanto, de alterar o resultado da eleição. E nas reuniões que foram feitas, isso aparece no pedido da Polícia Federal, hoje de prisão do Silvinei, e das justificativas de por que a prisão, está dito lá que se o Lula teve 75% de votos em alguns lugares, isso seria um indicativo de compra de votos. Ora, e nos locais do sul do país, onde Bolsonaro teve um percentual semelhante de votos, isso não é indicativo de compra de votos? Isso não ensejaria uma
blitz de fiscalização nas estradas da mesma natureza, por exemplo, só que não foi feito. Não há registros de operações desse mesmo sentido em regiões onde o Bolsonaro foi supervotado. Então, tem muitas evidências, tem um depoimento e uma troca de mensagens de integrantes da PRF da Bahia, entendendo com bastante contrariedade o fato de que se falou em um policiamento direcionado a eleitores do presidente Lula. Tem essa aspa, policiamento direcionado. Então, isso é muito grave, isso é o uso do aparato de Estado para interferir nas eleições, para tentar mudar o resultado das eleições, feito com uma ousadia inimaginável, por você envolver tanta gente, deixar rastros de troca de e-mail, deixar rastros de reuniões, deixar rastros de realização de levantamento sobre votos, ou seja, mostra que esses serviços de inteligência, na verdade, é uma desinteligência completa, porque nos celulares dessa diretora de inteligência do Ministério, Marília, foram encontradas muitas das provas que estão embasando essa operação, e a PF pediu a prisão do Silvinei também para quê? Para evitar que ele tivesse algum grau de ascendência sobre os servidores da PRF que vão ter de depor, e para evitar combinação de versões, porque eles fizeram uma blitz, aí sim, uma outra blitz, para ouvir todos os servidores que participaram dessas reuniões ao mesmo tempo. Então, foi uma tremenda operação da PF hoje para ouvir todo mundo ao mesmo tempo e evitar que eles combinassem versões. Então, a coisa atingiu um patamar de gravidade inaudita, que é capaz de complicar muito as coisas. Já tem gente falando em delação premiada do Silvinei, e a CPMI vai analisar a possibilidade, e aí é uma informação nova aqui para o nosso ouvinte, de uma acariação entre o Anderson Torres e o Silvinei para ver quem está mentindo e para pegar contradições entre os dois. Então, a crise escalou bastante hoje. Pataquada, hein? Nossa, fala bem sério. E daí eu fico pensando, né, naqueles... claro que teve ali subordinados que até apoiavam, defendiam o que pudesse, mas certamente tem também aqueles todos que não concordavam com nada disso, né? E foram obrigados, né, a fazer essa operação, participar num dia de eleição, que poderia estar fazendo outra coisa para proteger o sistema eleitoral, atender um serviço, atender um pedido, uma ordem, uma intenção completamente equivocada de um superintendente. É absurdo. Esses certamente vão ser os que vão depor e vão falar sobre a pressão, Bocardi. Agora, Vera, como é que fica a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, hein? Porque até o momento, fala-se na possibilidade de delação, mas até agora ninguém implica diretamente o nome do Bolsonaro, mas ele está no centro de várias denúncias muito graves, né? Essa da Polícia Rodoviária Federal. Nos últimos dias já teve a história do encontro com o hacker lá com a deputada Carla Zambelli, teve a história do Rolex negociado pelo coronel Mauro Cid, teve reuniões com a Procuradoria-Geral da República fora da agenda, enfim, todos os caminhos, todas as setas apontam para Bolsonaro, né? Como se fosse o PowerPoint do Deltan em uma nova versão, né, Carol? É verdade, tudo aponta para ele e tudo aponta no mesmo sentido. De alguém que insistiu por muito tempo, e aí não é nenhuma ilação, tem declarações e ações do Bolsonaro nesse sentido, de que o sistema eletrônico de votação não era seguro e que, a partir daí, começou a ser municiado por aliados ou subordinados de informações e de elementos para questionar, eventualmente, o resultado da eleição. Então, quando ele recebe o hacker lá de Araraquara, é numa tentativa de quê? De fraudar as urnas para comprovar que elas eram passíveis de fraude. E o tiro acabou saindo pela culatra. Quando ele recebe o senador Marcos Duval para aquele outro plano tabajara inacreditável de gravar o Alexandre de Moraes e com isso pedir o seu afastamento, o foco é o mesmo. É causar algum tipo de dúvida quanto à lisura do pleito e à lisura dos ministros do TSE e do Supremo. Quando a gente tem toda essa maquinação para uma operação no dia do segundo turno, o plano é também mostrar que as eleições eram passíveis de fraude. Não nos esqueçamos de uma outra operação, que também foi grave, que foi aquela em que o Fábio Weingarten e o Fábio Faria, uns dias antes da eleição, prometeram uma bomba, e na verdade era uma história de inserções de rádio, que não tinha nada a ver
com aquilo, porque eram até inserções de internet que não são obrigadas, a internet não é obrigada a veicular as inserções. Então, tinha todo um aparato político e estatal voltado para desconstituir o sistema brasileiro de eleições, mostrar que ele era frágil, que ele era falível e que ele era passível de fraude. Tudo isso desemboca no Bolsonaro, porque a quem interessava desacreditar o sistema de eleições? A ele, que era o candidato, que era um incumbente candidato à reeleição e que já estava em desvantagem nas pesquisas. Você fala de possível acariação aí entre Anderson Torres e Silvinei, mas que não seja acariação, a volta deles à CPI é meio inevitável depois disso, né? Vão ter de voltar, a própria senadora Elisiane Gama falou a respeito hoje. Eles têm dúvida se a acariação seria o melhor sistema, pela possibilidade de ambos conseguirem um habeas corpus e nada arrancar daí, mas se a delação do Silvinei for de fato oferecida a ele e aceita, como está publicado, por exemplo, na coluna do Estadão agora, aí ele passa a ser um fio desencapado nesse sistema em que um, por enquanto, tenta acobertar o outro e todo mundo parece querer acobertar o Jair Bolsonaro. O Anderson Torres vem se fazendo de vítima, de rogado, que não sabia de nada, que a minuta de golpe era uma bobagem, que ele foi viajar com a família achando que estava tudo coberto e tudo tranquilo. Mas se o Silvinei disser, não, eu não fiz nada da minha cabeça, houve uma reunião no Ministério da Justiça para a qual eu fui chamado e isso era uma orientação de governo. Aí a coisa já muda de patamar, já muda de figura, porque você tem um ministro de Estado diretamente envolvido numa tentativa de obstar eleitores de um candidato específico a chegarem no seu local de votação. Então, as coisas parecem ter atingido o seu patamar mais grave, mas ainda há a possibilidade da gente ver a coisa escalar nos próximos dias e nas próximas semanas. Ô Vera, essa história de que o tenente-coronel Mauro Cid recebia informes sobre as viagens do presidente Lula até março desse ano, hein? Isso aí é mais uma prova de que o nosso sistema de inteligência é muito falho e de que o governo Lula também comeu várias moscas e várias bolas desde que aconteceu o 8 de janeiro. Eu acho que vai ser inevitável que no final da investigação do 8 de janeiro, o GSI, sob o comando do então general G. Dias, seja responsabilizado de alguma maneira, pelo fato de que havia um efetivo muito pequeno no Palácio, de que não houve a reação esperada por parte dos militares a uma invasão ao prédio, etc. E isso aí mostra um serviço de inteligência completamente burro, porque mesmo depois de acontecer o 8 de janeiro, deixaram por mais 2 meses ativo o e-mail em que o ex-auxiliar do Bolsonaro, que já parecia envolvido nessas apurações, que já era investigado pela Polícia Federal, recebendo informes que ele nunca poderia receber sobre os deslocamentos do presidente da República, sobre o esquema de segurança do presidente da República. Ah, Vera, com isso você está querendo insinuar alguma coisa? Não estou querendo insinuar nada, mas se a ideia é proteger o presidente da República e fazer um serviço de inteligência, você tem de fechar esses canais. A alegação da Casa Civil é que havia poucos funcionários para fazer isso, mas isso é o básico, isso é o arroz com feijão que tem de ser feito. Assim como teve aquela história hilária de que os auxiliares do Bolsonaro apagaram os e-mails, mas não excluíram da caixa da lixeira, essa também é igualmente inacreditável. Mostra uma inteligência analógica e burra numa era em que todas as tramas, os golpes, tudo é feito pelas vias digitais e o acesso ao e-mail é o mais básico e elementar desses meios. Então, uma bola fora inacreditável e que deveria suscitar um pente fino em todos os ministérios para saber quantas outras pessoas que foram da gestão anterior estão eventualmente recebendo informações privilegiadas por aí pelo simples fato de que não tiveram os seus e-mails desativados. O pessoal escreve aqui mensagem do Marcelo. Nossa sorte é que esse pessoal é muito atabalhoado, viu? Nossa, nessa construção aí. Por isso que eu comecei falando, né, Vera, na questão parece uma série, né? Os seus episódios, né? Tem a primeira tentativa, tem a segunda. Dá para montar uma série
de forma bem atabalhoada, e foi o que a gente viu. Ó, mudando um pouquinho de assunto, falando aí da relação do presidente Lula com o Arthur Lira, presidente da Câmara, hoje teve um gesto aí que pode ter surpreendido muita gente, que foi Arthur Lira ter conseguido aí tirar a presença do ministro Rui Costa da CPI do MST. Esse dá nó em pingo d'água, né, Bocardi? Ele morde e assopra com a mesma cara, sem mudar nem o semblante. Ele está uma semana sem fazer absolutamente nada com o marco fiscal. O marco fiscal está parado, o relator parece ter prorrogado as férias, ninguém sabe, ninguém viu, mas acenou lá uma bandeirinha branca e tirou o ministro Rui Costa da lista dos convocados. E nem alardeou que ia fazer isso. Ele simplesmente fez publicar no Diário da Câmara que ele tinha acatado um recurso de um deputado do PT, Newton Tato, de que aquela convocação do Rui Costa tinha vício de origem, porque ele não tem nada a ver com o ministério que é ligado à investigação da CPI, que a sua pasta não teria uma ligação direta com o escopo da CPI, que, portanto, aquela convocação feria o que diz a Constituição, feria o que diz aí o regimento das CPIs, anulado, acabou. E, paralelamente a isso, foi feita uma mexida ali de deputados na composição da CPI, que talvez torne o governo menos minoritário nessa CPI do que ele é. É o Centrão, também nesse caso, fazendo um outro aceno de boa vontade para o governo, para ser contemplado, ser recompensado com espaços no próprio governo. Então, olha, a gente está aqui mostrando que quando a gente adere a um governo, a gente pode fazer a diferença. A gente pode ser a diferença entre o governo passar vários sustos aqui na Câmara e ter uma vida mais tranquila. Então, é como aqueles samples de serviço que uma operadora de streaming ou alguma coisa que você contrata te dá algumas semanas grátis para você ver se fideliza aquele consumidor e ele contrata o serviço. Então, é isso que o Centrão está fazendo, já fez em outras oportunidades, em votações de temas de interesse do governo, e está fazendo agora mais essa. Olha aqui, o tipo de serviço que a gente pode oferecer caso você assine o pacote completo aqui, Centrão Premium. Agora, Vera, enquanto uma ala do Centrão oferece aí esse pacote Centrão Premium, tem outra que parece que não, porque o Ciro Nogueira deu uma entrevista para o Estadão hoje dizendo que é impossível o PP fazer o L. Esse balé com o Lira está ensaiado, cada um puxa para um lado, quem é que manda no partido? Como é que fica essa história? O problema é que é isso, o Ciro Nogueira manda de fato, ele é o presidente do partido. Então, o que o Lula vai levar é um Centrão Premium, mas que para você ver alguns programas tem que assinar o extra, o pay-per-view, Carol. Esse é esse negócio. E essa é a razão pela qual ele não fez reforma ministerial nenhuma até agora. Porque ele sabe que contemplar o PP no governo não vai significar ter o PP na sua inteireza. E que ainda assim ele vai ter umas coisas que ele vai ter que assinar por fora do pacote. Ou seja, emenda vai continuar sendo uma moeda importante aí nessa relação. Não é só dar um ministério e a coisa fica mais barata automaticamente. É como a vida de todos nós, que temos de assinar a cada hora um serviço de streaming para ver aquela série, para ver aquele filme. Quando você vai ver, você está pendurado ali no cartão de crédito, assinando um monte de serviço e ainda assim não consegue ver tudo que você quer. A situação do governo vai ser mais ou menos essa. Falando sobre o Supremo Tribunal Federal, houve a retomada do julgamento de uma ação que questiona a criação do juiz de garantias. Como é que está esse julgamento? O que isso significa? Essa é uma lei, né, Bocardi, que foi aprovada pelo Congresso na esteira daquelas reações à Lava Jato. Então, é uma lei que foi aprovada para se fazer um contraponto ao papel que o Sérgio Moro teve na Lava Jato, em que ele mesmo instruía o processo e ele mesmo julgava, tinha um poder total e ficou com a vara de Curitiba, a 13ª Vara de Curitiba, absolutamente dedicada a esse caso naquela época. Então foi adotado um juiz de garantias e agora está se discutindo como ele vai ser aplicado, né? Se é obrigatório em todos os casos, em todas as varas, o tipo de prazo que vai ter
para implementação e ali algumas regulamentações mais detalhadas, mais na casa decimal de como vai funcionar essa proposta. Hoje votou o ministro Dias Toffoli, ele votou que sim, a figura do juiz de garantias é obrigatória e ele está sugerindo um prazo de transição para que o judiciário do país inteiro consiga adotar o sistema de 1 ano, prorrogado por mais 1 ano, caso se mostre insuficiente. O Luiz Fux, que é o relator do caso e que é um juiz de carreira, portanto, muito suscetível ao corporativismo da classe dos juízes, o corporativismo da magistratura, ele tinha votado para tornar opcional a adoção do juiz de garantias, dizendo que não deveria ser obrigatório e que deveria ser para algumas varas com uma estrutura maior. O Toffoli divergiu desse entendimento. Ele disse que era, sim, impositiva a implementação do juiz de garantias, que isso estava na lei, muito claro, e que tem de ser em todo o território nacional. Por isso que ele dá o prazo como uma espécie de contemporização em relação ao voto do Fux. Portanto, assim, as varas que não têm a estrutura ainda teriam um prazo para se adequar ao que diz a lei que foi aprovada pelo Congresso. Mas segue, o julgamento segue ainda falta ainda alguns ministros para votar, e o Supremo, em geral, ele tem tido essa postura garantista, e esses ministros da ala garantista, da qual o Toffoli faz parte, também o Gilmar Mendes, eles foram muito presentes na articulação, inclusive, da votação dessa matéria. Então, vai prevalecer o entendimento do Congresso. Vera, falando em Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso foi eleito para presidir a Corte. É uma eleição simbólica, né? Todo mundo já sabe de antemão o resultado, mas o que muda aí com essa mudança, essa troca da guarda? Sai Rosa Weber, entra Barroso. Ele vai ter sob a sua responsabilidade, Carol, o julgamento dos golpistas do 8 de janeiro. Não é pouca coisa. Vamos lembrar que o julgamento do Mensalão, que tinha muito menos gente, embora fossem figuras mais estreladas ali da vida nacional, políticos de proa, empresários grandes, etc., banqueiros, tinha de tudo ali naquele rol de 40 e poucos réus. Era um julgamento de 40 pessoas e parou o Supremo por mais de 1 ano, praticamente. Esse agora tem milhares de pessoas, a gente está ainda tateando para saber como vai ser esse formato, e ele vai ter a obrigação ali, a responsabilidade de conduzir esses julgamentos. Então, é uma tremenda responsabilidade. A gente vai ver a repetição, e isso é casual, da dupla que presidia e era vice do TSE antes do Alexandre de Moraes assumir, porque era o presidente, era o Barroso, e o vice era o ministro Fachin, e é essa a configuração que vai passar a vigia a partir do momento em que ele assumir a presidência da Corte, e com essa grande responsabilidade. Tem uma outra dinâmica do Mensalão que eu acho que a gente vai ver repetida, de alguma forma, no julgamento do 8 de janeiro, que é a seguinte: a gente tinha um relator muito duro, naquele caso, que era o ministro Joaquim Barbosa, que votou pela condenação de todo mundo, e a gente tinha um revisor da ação, que era o ministro Lewandowski, que foi tentando amainar os julgamentos e, se possível, gostaria de ter absolvido alguns daqueles réus, como ele disse naquela conversa que eu flagrei, que foi manchete da Folha de São Paulo, que a tendência era maciar, por exemplo, para o Zé Dirceu. O revisor dos processos do 8 de janeiro vem a ser o ministro Cássio Nunes Marques, que foi indicado por Jair Bolsonaro. E que até agora, nesses processos em que estão sendo tornados réus, tem tentado tirar alguns da lista e tem ficado vencido na maioria das vezes. A configuração de hoje vai fazer com que o revisor fique vencido quase em totalidade dos casos. Mas esses julgamentos do 8 de janeiro, eu acredito que sejam a marca, pelo menos desse momento inicial, da presidência do Barroso no Supremo. Bom, fechamos então o Viva Voz de hoje, né, Vera? Fechamos, e eu nem mandei música, né? Tá chovendo pra burro aí, né?
Podia houve ter um pensado barulho nisso. aqui, então não tinha chuva, mas não sei como é que tá agora, não. Chovendo Vamos ver. a cântaros. Aí? É mesmo? Tô blindado aqui no estúdio, então. Então, boa sorte para quem está no trânsito aí, porque já estava ruim antes da chuva e agora imagino que deva estar pior em São Paulo. Fechado, Vera. Obrigado, viu? Bom. Uma boa noite para você. Tchau, tchau, gente. Até amanhã. Beijo, Vera. Tchau, tchau.